Paz do Senhor para todos nessa noite. Gostaria de estar convidando a todos a vir participar, dessa palavra maravilhosa que nós vamos entregar pelo canal Ebenésia. E aqueles que puderam ouvir e nos assistir nessa noite, que possa ter aí uma noite de paz, uma noite de vitória, que nós possamos levar uma palavra que edifique a sua vida nesses momentos difíceis que estão passando. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nessa noite, Senhor, eleva o Senhor meus pensamentos, Senhor, à Tua glória. Eleva o Senhor meus pensamentos ao trono da graça, Senhor, e te peço nessa noite que Tu venha nos abençoar com a Tua palavra e com o Teu poder. Que Tu venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão precisando ouvir nessa noite. Ó Deus querido, abençoa esse canal. Que cada pessoa, Senhor, que se levantar ou que abrir esse canal nessa noite, ele possa, Senhor, abrir com o coração, Senhor, sabendo que vai receber uma palavra de poder. Porque todos que estão aqui nessa noite, Senhor, são ministros da Tua palavra, Senhor, e vieram aqui nessa noite para levar, Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo e da Tua glória. Ó Deus querido, como servo, Senhor, e como, Senhor, sacerdote na Tua casa que Tu nos concede, aqui estou na Tua presença, Senhor, me guia através da Tua palavra e da Tua justiça, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando o Senhor, em suas palavras, levou Moisés até o Monte Sinai, para lhe falar do amor e do que ele deveria falar ao povo de Israel. Jesus Cristo, ele queria nos ensinar a falar do seu amor e seguir as normas que ele ia colocar, a sua doutrina que ele ia colocar para que nós pudéssemos assim estar na sua presença. Mas as coisas vão acontecendo conforme o tempo e o homem vai se desviando da palavra de Deus, vai saindo dos caminhos do Senhor, vai deixando aquilo que o Senhor colocou e aquilo que o Senhor doutrinou para que nós pudéssemos assim estar na sua presença. Nada vem fácil para a igreja, nada vem fácil para o mundo. Tudo é difícil, nós sabemos. Mas quando você está embasado na palavra de Deus, quando você está na presença de Deus, quando você está na disciplina de Deus, tudo vai dar certo em nossas vidas. Mas quando Deus falou com Moisés ali no Monte Sinai, e Deus colocou os seus mandamentos, e os seus mandamentos foram esses que Deus mandou: não matarás, não adulterarás e não furtarás, não dirás falso testemunho. Essas palavras que Deus coloca nos seus mandamentos são palavras que nós devemos estar dentro e baseado na sua presença. Mas o homem não. O homem foi se contaminando, o homem foi saindo da presença de Deus, e por se multiplicar a ciência, o homem foi fazendo aquilo que não era do agrado de Deus. Mas quando Deus fala, não adorar imagem de escultura, o homem está adorando imagem de escultura. E o homem que adora imagem de escultura, ele não tem presença de Deus, ele não tem presença do Espírito Santo, ele não anda baseado na palavra de Deus. Porque quando Deus deixou os seus mandamentos, ele deixou para que nós cumprisse, e o homem saiu da sua presença. Quando Deus falou, não matarás, e o homem está matando, o homem está como sanguinário, tirando a vida de pessoas, tirando a vida de inocente, e muitos que estão fazendo, adulterando, saindo da palavra de Deus. E Deus diz nessa noite: não matarás, não adulterás, não falais falso testemunho. E quantos estão fazendo isso? Eu tenho uma palavra de vitória para você nessa noite. Deus está na sua vida. Basta você chegar à presença de Deus. Basta você se colocar na posição de sacerdote, na posição de servo. Quantos estão falando, quantos estão pregando
que Deus está nesse negócio. Deus pode até estar nesse negócio, mas eu acredito que isso não é ainda a mão de Deus, porque na hora que Deus levantar a sua ira contra esse povo, não vai ter misericórdia, não vai ter perdão, não vai ter como ter remédio para acabar com a doença, porque quem lembra lá nos dias de Faraó, que Deus mandou as 7 pragas no Egito, não teve como não passar por aquelas situações, não teve como não passar pelas pragas dos gafanhotos. E hoje nessa noite você está dizendo, Satanás está falando que está querendo botar o povo contra Deus, mas contra Deus ninguém trabalha, contra Deus ninguém luta, porque o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Eis que eu estou convosco, eis que eu estou na frente, eis que eu vou contigo, e aonde tu fores, aonde tu entrares, eu entrarei. Então vamos entrar na casa do Senhor, vamos entrar com força, vamos entrar na presença de Deus. Então aí Deus já fala assim nos seus mandamentos: honrai a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quantas pessoas têm tirado a vida? Quantas pessoas têm maltratado seus pais? E o Senhor do céu olhando e dizendo: olha, Moisés, os mandamentos que eu mandei para ti, os mandamentos que eu falei para tu ensinar. Quantas vezes Moisés ensinou o mandamento dele? Quantas vezes os povos murmuraram contra Deus? Quando Deus mandou ali maná, Deus dava maná para eles comer, e eles continuam murmurando. Quantos crentes estão pensando: Deus está destruindo? Quantos crentes estão se afastando da presença de Deus? Quantos crentes estão deixando a primícia da palavra? Quantos perseguidores do Evangelho estão tendo? A palavra de Deus, ela fala que quando tu pensar que eu estou lá, eu não estou lá não. Eu estou aqui. Estou pertinho de você. Aleluia. Deus fala assim em sua palavra: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisas algumas do teu próximo. O que é que nós vemos nesses dias de hoje? Pessoas querendo destruir outras pessoas. Em vez de estar lutando pela sociedade, pelo povo, estão engolindo um ao outro. Estão destruindo um ao outro. Mas como pequeno na casa do Senhor que nós somos, nessa noite eu digo: ai daquele que mexer com a menina do Senhor, que mexer com a igreja de Deus. Ai daquele que fechar as portas da casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. E nós vamos adorar Deus, pode ser na esquina, pode ser dentro da casa, pode ser em caverna, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nós vamos continuar clamando o nome do Senhor, porque a casa do Senhor é nosso coração, a casa do Senhor é a nossa vida espiritual diante dEle. Aleluia. Nada vai mudar. A única coisa que vai mudar é que os homens, se eles não se converterem ao Senhor, vão perecer. Vão passar por lutas, problemas, destruições. Mas todo mundo está baseado em Mateus 24. Está baseado no fim do mundo, na destruição do mundo. E as almas que estão sofrendo, por que não pregar salvação e libertação? Esse é o momento de pregar, de aceitar a palavra do Senhor, de se converter ao Evangelho do Senhor, esquecer a destruição, porque o dia do Senhor ainda não está próximo.
Porque quando o Senhor vier, e quando o Senhor estiver próximo, Ele vai avisar o seu povo que Ele está próximo. Ele vai falar em língua, Ele vai falar em profecia, Ele vai falar em doutrina, Ele vai nos alertar. Porque é assim que diz o Senhor. O Senhor não leva o seu povo enganado. O homem inventou muitas coisas para sua própria destruição. O homem inventou as armas, inventou os aviões, inventou bomba atômica, vários tipos de coisas. E Deus vai dando corda ao homem. Deus vai deixando o homem ir, ele vai indo. Mas no dia que o nosso Deus puxar essa corda e vai jogar o anzol em sua boca, só um anzol, e vai puxar ele para os caminhos do Senhor, e vai trazer ele para os caminhos do Senhor. Mas enquanto isso, nós temos que orar por eles, que pedir, que orar pelo nosso adversário. Quantos crentes estão vendo as coisas acontecerem e não pede perdão, vendo que Jesus pode voltar a qualquer hora, mas não pede perdão. Não chega às pessoas que magoou e não pede perdão. Então você vai lá para Mateus 24. Mas você tem que voltar ao Velho Testamento e vir na doutrina de Deus, os mandamentos do Senhor. Honrai a teu pai e tua mãe. Não cobiçar a mulher do teu próximo. Não adulterais. Não se prostituir. Aí, mas tem uma coisa muito importante nessa palavra, que é um dos maiores e grandes mandamentos: honrai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso Deus está falando não só para os cristãos, mas para toda a nação, todo o povo do universo. Mas Deus queria, mesmo quando Ele tirou o povo lá do Egito, Ele queria que esse povo seguisse a sua doutrina, seguisse a sua lei. Mas ele foi se desviando e se afastando da presença dele. E quando Noé pregava o seu evangelho: ei, Noé, faz uma arca para que todo o povo entre dentro dela. E Noé era um louco. O que é que nós somos hoje, loucos? Que nós continuamos pregando a palavra do Senhor, que seja para um, que seja para dois, que seja para 1000 ou 2000, nós vamos continuar pregando, porque o DNA de Deus está dentro do nosso sangue, e quando o DNA de Deus está dentro de nós, a ação de Deus dentro da nossa vida é maior, e nós continuamos pregando e glorificando o nome dEle. Não vai ser diferente. Aleluia. Noé termina sua arca e manda todo o povo entrar, mas ninguém quer entrar. Quem que entra? 7. Quantos vão subir para a glória de Deus? Quantos vão entrar na arca do Senhor no céu? Nós não sabemos. A palavra de Deus fala que Ele foi fazer muitas moradas. Noé fez uma arca muito grande, mas só 7 entrou dentro dela. O Senhor foi fazer muitas moradas, mas Noé também fez a arca grande, só entrou os animais com ele. O povo pereceu, e o povo nos dias de hoje está perecendo por causa da desobediência. Está adorando imagem de escultura, que tem olho mas não vê, tem boca mas não fala, tem braço mas não abraça, e não vai resolver o problema de uma nação. Ei, está na hora de se render aos pés do Senhor e adorar o Deus que vê, o Deus que fala e o Deus que promete e cumpre com a sua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Deus vivo, aleluia. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou, escorridade
onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás ao povo de Israel: vós tendes visto o que eu falei convosco desde o céu. Não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. A primeira coisa, quando Moisés saiu para orar no monte, que Moisés demorou a voltar, a primeira coisa que o povo fez foi fazer um Deus para eles adorar, um bezerro de ouro. Mas Moisés passou 40 dias orando e buscando, porque estava em contato com Deus, estava em espírito e em verdade com Deus. Quantos de nós vamos sair ou saímos da presença de Deus por causa da demora da vinda do Senhor? Moisés demorou só 40 dias, mas ele voltou, e nosso Deus assim voltará. Nós temos que estar pronto, preparado, na dispensação do Senhor, para que quando o Senhor vier buscar a sua noiva, nós esteja pronto. E como nós vamos estar prontos? É orando, jejuando e adorando a face do Senhor. Não adorando um Deus feito por mão de um homem, um Deus aonde Arão fez aquele bezerro e todo mundo estava adorando. Mas Moisés, ele voltou transformado, mais purificado. E o povo rebelde foi eliminado. Mesmo assim vai ser nos dias de hoje. Mas por que Deus não deixou o joio lá no Egito? O joio se misturou com o trigo. Ele se misturou simplesmente. O medo de morrer por causa das pragas, a primogenitura que tinha ido embora, correram aos pés do Senhor, ninguém queria perder seus filhos. A mesmo assim é Deus não quer nos perder, Deus não quer que nós se perda, Ele quer que nós se salve, se liberte das coisas mundâneas. Deus deixa o povo ir junto dos hebreus, os egípcios, misturado. Mas não pode arrancar o joio do trigo. Por isso que Deus nos manda deixar o joio lá também, para que nós não machuque o trigo. É por isso que essa nação está junto da gente ainda, está junto do povo de Deus, porque Deus não pode arrancar agora. Deus quer salvar e libertar. Deus quer dar vida e vida com abundância. Por isso que aconteceu no deserto. Contaminaram Arão para que ele fizesse aquele bezerro. Quantos tem na igreja ainda contaminado? Contaminado. Querendo desistir. Porque não foi liberto ainda. Porque não entrou a presença do Espírito Santo de Deus ainda. Como eu sou rápido para terminar, vou ler só aqui rapidinho. Aleluia. Deixar os pastores trazer uma palavra também, que hoje vai ser noite de vitória. Aleluia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem os estatutos do templo. Jesus, porém, lhe disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falando isso, já tinha ensinado no templo, os discípulos ainda vão interrogar ele, querendo saber mais.
Só que o discípulo era curioso. Ele queria saber o dia em que Jesus ia voltar. Por isso que eles interrogaram Jesus. Está entendendo? Porque Mateus 24 fala para a gente. Porque os discípulos chegaram lá, não, eu vou interrogar, porque eu quero saber o dia. Senhor, tu vai me falar o dia. Aí quer tentando pegar Jesus, não vai pegar. Jesus, ele é sábio, é dono da sabedoria, da inteligência. Ele é o único, o princípio e o fim. Aí ele vai dizer assim, ó. Aleluia. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando será essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda, e do fim do mundo. E ele disse dessa maneira, ó, e Jesus respondendo lhe disse, acutelai-vos, que ninguém vos engane. Está vendo? Que ninguém vos engane. É por isso, irmãos, que nós temos que discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Eu não estou querendo induzir ninguém aos meus pensamentos. No meu pensamento, na minha lógica de ler e compreender, no meu entendimento, Deus não está nesse negócio ainda. Coisa do homem. O homem inventou, o homem criou, e ele vai sofrer as consequências. Porque quando o meu Deus vier tratar com essa nação, a sua ira dura só um momento. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe qual é a estratégia de Satanás? É colocar o mundo contra os cristãos. Você sabe qual é a estratégia dele? É colocar um contra os outros dentro da igreja. Porque o objetivo dele não é o mundo que está perdido, mas é a casa de Deus que seja destruída. Ele não foi em cima dos discípulos, mas ele foi em cima de quem? De quem poderia dar a bênção, que era Jesus Cristo. Que deixou os mandamentos dele, que Deus colocou seu filho para morrer em morte de cruz, para nos salvar e libertar. Então, ele não vai procurar ovelha, ele vai procurar pastor. Ele não vai procurar quem é membro, ele vai procurar quem é líder. Porque quando ele atinge o líder, ele atinge a igreja toda. Se ele derrubar o líder, ele derruba a igreja quase toda. Mas ele pensou disso, que ia acontecer com o nosso Jesus. E foi diferente. Quando Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, foi diferente as coisas. Mudou. O evangelho cresceu. Pessoas aceitaram Jesus. Muitos sofreram, perseguidos, caluniados, humilhados, mas continuaram adorando a Jesus. Aí ele fala mais um pouquinho aqui na frente. Eu vireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustes, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Tudo vai acontecer, mas não é o fim. Então quando fala não é o fim, é que vai ter mais coisa. E muita coisa. Isso não pode assustar a gente. A gente toma pegado na palavra de Deus. Aí que está o problema. Porquanto se levantará nações contra nações, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Em cima fala não é o fim, embaixo fala os princípios. O começo está só começando. Mas quando nós meditamos na palavra e acreditamos na palavra e nos colocamos através da palavra, já vem
isso de muito tempo. Há mais de 200 anos atrás, os meus avós já pregavam guerra, fome, peste. Jesus já era para ter voltado. Já aconteceu essas coisas antes? Na época dos nossos avós? Já. Existia uma guerra que falaram que era o nome Guerra de Canudos. Foi antes de nós. Quantas pessoas morreram? Febre amarela, sarampo, fome em vários lugares antes de nós. Continua o princípio das dores. Mas vai ter mais coisa. O tratar de Deus é diferente daquilo que nós estamos esperando. Então vós há de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gente por causa do meu nome. Ei, pregamos o evangelho hoje na moleza. Fácil demais no Brasil. Quando isso acontecer no Brasil, podemos esperar que é o fim. Por enquanto, existe isso em alguns lugares, onde pessoas corajosas e dinheirado vai lá pregar o evangelho, aonde a gente não pode ir. Mas todos nós vamos ter que passar algo pelo amor de Cristo. Que não seja eu, que seja você, que seja nossos filhos ou nossos netos. Mas vai passar. Em nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Agora isso aqui não é só para quem não é evangélico, é para a igreja nossa. É para o povo nosso. Trair-se-ão uns aos outros. E os mandamentos que ficou lá atrás: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Aí muitos dizem: não pregam o Velho Testamento. Nós temos que ir no Velho Testamento, porque é o Velho Testamento que nos ensina o que devemos fazer na palavra de Deus, o que devemos ser para ser um grande homem de Deus. É o Velho Testamento. Vou terminar. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. A perseguição maior está aí. Todo mundo, quem quiser ouvir, vai ouvir. E eu não tenho medo de falar. Está só contra a igreja do Senhor. Porque tudo está funcionando em todos os lugares. Mas eles estão tentando parar a igreja do Senhor. Estão tentando nos calar. Aonde tem muitos líderes dentro do ministério, dentro de prefeitura, que não toma providência, que diz que é evangélico, que diz que é pastor, que diz que é pastora, e não toma uma posição de pastor, nem de pastore. Ei, tu pode ser comido de bicho. Não tenho medo de dizer nada, porque eu sei que muitos se levantarão contra a nação de Cristo. Liderança tem que se levantar dentro dos ministérios e poder abrir as igrejas. Posso até não pregar mais nesse canal, ou não trazer mais uma palavra, mas ai daquele que mexer com a igreja do Senhor, ai daquele que mexer com o povo de Deus, e Deus vai tratar com você pessoalmente. Aleluia.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tenha medo de pregar o Evangelho de Cristo. Não tenha medo de pregar a doutrina de Cristo. Não tenha medo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E o morrer, para nós, é ganho para Jesus. Que Deus abençoe a todos. E que Deus possa nos fortalecer na sua presença. E vai ser uma honra e um prazer ouvir meus companheiros pastores nessa noite. Amém.